Nessa aula 1 sobre História Moderna, nós teremos uma pequena introdução e também faremos a aula sobre renascimento urbano e comercial. A história moderna ela é totalmente marcada pelo surgimento da burguesia, no final da Idade Média. A burguesia é uma grande classe revolucionária, que encarou todo o mundo à sua volta, que a machucava, econômica, social e culturalmente. Então ela começa a liderar uma série de processos históricos extremamente importantes que criariam a Idade Moderna. Ela mescla alguns conceitos medievais e conceitos burgueses, sendo uma grande transição entre a cultura medieval e a organização da sociedade segundo a Idade Média e o que mais tarde surgiria na Idade Contemporânea. É também um momento marcado pelo surgimento das nações, com o fortalecimento da figura do rei e marcando a ideia de soberania nacional. E um outro conceito político extremamente importante é a ideia de razão de Estado, onde os governantes começam a contrariar até mesmo leis da Igreja Católica e criar suas próprias leis em benefício do poder de seu Estado, o que mais tarde faria surgir o absolutismo. A gente vai retroceder um pouquinho do marco inicial oficial da Idade Moderna, que é a queda de Constantinopla, a queda do Império Bizantino, em 1453. Nós vamos voltar no momento em que a burguesia se fortalece cada vez mais, já que ela vai ser a grande classe definidora da Idade Moderna. Então, como antecedentes marcantes do renascimento urbano e comercial, que está antes do começo oficial da Idade Moderna, nós temos o surgimento da própria burguesia, a cruzada, uma grande luta dos cristãos europeus para tentar retomar a Terra Santa, o aumento demográfico da população europeia e o surgimento de novas técnicas agrícolas. Essas novas técnicas agrícolas, nós podemos destacar entre elas a cultura trienal, o revezamento do que era plantado na terra para desgastar menos os nutrientes da terra, o surgimento do arado de ferro, substituindo o arado de madeira e de tração animal, deixando de ser empurrado pelo homem, e a drenagem de pântanos. Isso fez com que mais terras fossem agricultáveis, gerando um crescimento da população europeia. Esse crescimento da população europeia, com maior expectativa de vida, menor mortalidade infantil, gerou grandes conflitos na Europa, já que o sistema feudal não dava conta de produzir o suficiente. Esses conflitos aconteciam entre os camponeses, nas revoltas camponesas, mas também guerras entre nobres e até mesmo entre reis, o que fez com que o Papa tomasse a atitude de declarar as Cruzadas, uma grande guerra para tomar a Terra Santa. Ele aproveita o momento em que um sultão proíbe a passagem de cristãos e judeus em visita a Jerusalém e declara que era dever de todo cristão europeu ajudar na tentativa de reconquistar essa terra, tirá-la da mão dos infiéis. Esse momento das cruzadas não foi um momento de guerras ininterruptas, na verdade se estabelece uma relação com o Oriente e os europeus acabam adquirindo conhecimento de produtos muito melhores do que se conhecia na Europa, temperos, perfumes, tecidos, e isso faz com que a burguesia, que antes comercializava excedentes agrícolas, ganhe cada vez mais poder, já que ela passa a comercializar produtos de luxo que interessam à elite. As cidades italianas, elas controlam o comércio inicialmente. Na verdade, as cidades italianas nunca tinham deixado de existir durante o período feudal, mas o seu potencial tinha diminuído muito, a sua população tinha decaído. Mas nesse momento de contato comercial com o Oriente, já que elas estão mais próximas, elas passam a controlar as primeiras rotas comerciais, até mesmo nas chamadas pequenas navegações pelo mar Mediterrâneo, que levam os produtos das cidades italianas para o restante da Europa. Essas rotas comerciais que são criadas tanto por via marítima quanto por via terrestre são muito ricas. Alguns comerciantes das rotas terrestres percebem que não compensa eles viajarem de vilarejo em vilarejo, então eles criam locais de comércio fixo, que são as feiras, que faz surgir novas cidades. Então temos velhas cidades que começam a ter um aumento de população e novas cidades que surgem em torno dessas feiras. As cidades acabam se unindo nas chamadas ligas, já que elas dividiam o custo da manutenção das estradas e de sua defesa. A mais destacada de todas é a Liga Hanseática, e duas regiões comerciais extremamente importantes são a de Flandres e a de Champagne. Aqui nós temos a retratação de uma feira medieval. E aqui um mapa que mostra as principais rotas comerciais da Europa, tanto pelo mar quanto por via terrestre. A linha marcada em roxo é a que simboliza a Liga Hanseática, a rota de Hansa, que é a mais importante e mais forte de todas da Europa.
Surgem também as corporações de ofício, que são oficinas onde artesãos produzem diversos produtos, sapatos, roupas, perfumes, móveis, qualquer coisa que o artesão pudesse produzir. Corporação de ofício, na verdade, funcionava como um acordo entre os mestres. Os mestres são aqueles que inicialmente dominam o ofício e vão ensiná-lo a outras pessoas, começando pelo aprendiz, que recebe pelo seu trabalho apenas o ensinamento, um lugar para morar e sua alimentação. O aprendiz pode evoluir para jornaleiro. O jornaleiro recebe pelo seu trabalho diário. E os mestres são aqueles que comandam a oficina. Dentro da corporação de ofício, nós temos diversos mestres numa mesma cidade, de um mesmo ofício. Essa corporação de ofício define moldes, preços, para que não exista uma concorrência entre as oficinas dos mestres. As corporações de ofício, elas passam por uma mudança muito drástica. Inicialmente, o mestre realmente começava a ensinar o aprendiz, até que esse aprendiz produzia uma obra-prima, julgada pela corporação, e ele se tornava um mestre também, podendo abrir sua própria oficina. Mas, se abrissem muitas oficinas, existiria uma grande concorrência, o que não era interessante para os mestres. Então, eles decidem, na verdade, que o título de mestre praticamente vai passar de pai para filho. Ele adquire um caráter praticamente hereditário. E o aprendiz acaba evoluindo apenas para jornaleiro. Isso impedia que existisse um grande número de oficinas de cada ofício numa mesma cidade. E isso diminuía, com certeza, a capacidade de concorrência. Aqui nós temos a retratação do trabalho de artesãos numa oficina de sapatos.